A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos gravar mais um vídeo aí. Indo para a sequência, eu já gravei dois vídeo do livro de Enoque, né? Aquele que eu queria passar para vocês, tá? Dos anjos caídos e da tecnologia que eles ensinaram para o homem aqui no começo de Gênesis, tá? O desenvolver do começo da tecnologia. E agora eu vou pegar o fim do livro de Enoque, tá? Eu acho que é 2 ou 3 vídeos vai ser necessário, tá, irmãos? Para falar, vai ser falado assim da simbologia dos animais, porque Deus usa muita figura, tá? Inclusive no livro de Daniel e o livro de Apocalipse e no livro de Ezequiel, né? Para quem tem conhecimento, né? Desses livros, lê a Bíblia, estuda, né? Mesmo que não entenda, vai começar a entender. Porque os animais Deus usa para simbolizar coisas e até pessoas, entendeu? E ele usa de lobos, de vacas, para representar. Alguns ali desses animais eu consigo identificar quem são, outros eu não consigo, tá? Eu vou tentar esclarecer o que eu consigo. E o que ele quer dizer. E esses animais também, tem os animais que é do bem e tem os animais que é do mal. O do mal são os senhores do mundo, que Deus chama de pastores, né? Tanto governantes como líder religioso, tá? Que Cristo confiou as ovelhas a eles. Só que eles desencaminharam as ovelhas e deixaram ela no meio de lobos e foram ser mercenários e comeram a gordura das ovelhas e tentaram corromper as ovelhas em vez de cuidar. E mataram muitas das ovelhas, que Deus permitiu que eles matassem algumas, que eram as ovelhas que na Bíblia é considerada bode, né? Cabrito, que ia separar o bode das ovelhas, né? Então eram as ovelhas cegas e que ia ser queimada e condenada, né? Pro lago de fogo. Mas aí eles mataram as outras inocentes também. Então Deus disse o castigo que vai vir para eles. Por isso que esses caras não querem que o livro de Enoque, que sempre lutou para ele não entrar na Bíblia, e não colocaram mesmo. Mas Deus resgatou ele de volta, entendeu? Para saber a corrupção dos governantes e dos líderes religiosos, entendeu? Que aí abrange muito mais a mente quando a gente explica do livro de Apocalipse, da Apocalipse para as pessoas, de Daniel, do começo de Gênesis, o que aconteceu para o mundo virar o que virou hoje, né? Totalmente um mundo contrário à ordem de Deus, à lei de Deus, né? E a contaminação da terra que começou em Gênesis e evoluiu até agora aqui. E Deus teve que mandar juízo várias vezes. Mandou para o dilúvio, depois mandou juízo a Sodoma e Gomorra para servir de exemplo no final dos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo hoje. Ainda não entramos nos 7 anos da grande tribulação, mas já estamos entrando, tá o fiozinho. Alguns anos, 1, 2, 3, não sei quanto tempo. Mas já estamos nos princípios das dores. Os sinais está tudo aí, as catástrofes, né? Naturais, que é a taça da ira de Deus e a ira do diabo também, porque o diabo desceu do céu e está com muita ira, diz o livro de Apocalipse, né? Então vai ter muita guerra espiritual que vai se concretizar literalmente aqui na terra, entendeu? Então muitas pessoas vão sofrer, vão morrer com as guerras, vão morrer com as catástrofes. Você viu aí o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, e não só lá, está acontecendo no mundo, porque eu já pesquisei, tá? Está acontecendo muita coisa aí de catástrofes naturais, hein, irmãos? Então as coisas já tá tudo aí, os sinais que Jesus falou em Mateus 24, está tudo já acontecendo. Já vinha acontecendo, sempre aconteceu, mas na proporção que está nos tempos de hoje, nunca foi visto. E coisas que aí não tinha visto, que é a tecnologia avançada, que é um dos sinais, a apostasia, desistência da fé nas igrejas, desistência da fé verdadeira, né? Tendo uma fé falsa, enganosa, teoria da prosperidade, tudo isso daí é corrupção. E isso é chamado, e Deus chama tudo isso, esse sistema mudando, de grande Babilônia, entendeu? Na Bíblia, entendeu? A corrupção, porque o sistema da besta é o que, ó? Não é uma coisa só. A marca da besta, o sistema da besta não é uma coisa só. Ela tem o viés religioso, político e tecnológico. Está tudo junto. E a corrupção dos governantes, a corrupção da sociedade, a corrupção daqueles que seguem o sistema do anticristo, de justiça, de mentira, de traição. Tudo isso daí é grande Babilônia. E por isso que Deus vai destruir a obra que o homem criou na terra,
Porque eles criaram no meio de corrupção, de trocas, de países que fazem trocas, mas por meio de corrupção. A grande Babilônia derramou sangue dos santos para construir as coisas. Muitas vidas foram ceifadas, escravizadas, para ganhar um salário miserável para construir o grande império, que é o que nós vemos hoje, que é a grande Babilônia, que é cidades, que é chamada de a grande cidade, né, em Apocalipse, né, modernas, né, que aqui em São Paulo tem muitos lugares modernos e bonitos, né, não tem só favela, que o pessoal pensa, que a pessoa não roda pela cidade, né, tem muitos lugares belos, que eu já vi aqui em São Paulo, e não só em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, entendeu, tem belíssimas praias, tudo, né. Mas a praia faz parte da criação de Deus. Agora essas outras coisas que o homem fez, que nos ajuda muito, que nos facilita a vida, mas eles fizeram não com o intuito de facilitar. Facilitou de tabela, mas o intuito foi para escravizar e para eles ficarem ricos, às custas dos escravos, da maioria, né? A minoria ficar rico, são os senhores do mundo, e a minoria é escravizada, com salário miserável para aposentar uma aposentadoria miserável. Essa é a verdade. Então vamos lá. Só arrumar aqui. Vamos lá. Tradicional de Nil é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 83. E agora te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado, elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão, e por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malael, quando eu vi numa visão o céu se purificando, e sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz... Então, irmãos, deixa eu explicar isso aqui, porque quem estuda a Bíblia, quem já viu novelas bíblicas, né? No tempo de Moisés, Datã, Corá, e foi um outro lá, não lembro o nome dele, se rebelou contra Moisés. E Deus fez abriu na terra uma fenda e engoliu todos esses caras e a família dele, que era contra os mandamentos de Deus e contra Moisés, que era o libertador do povo da escravidão do Egito. O Egito é um símbolo do mundo para nós hoje, que nós estamos sendo escravizados pelo sistema mundano. E lá eles eram escravizados pelo Egito, né? Mas não a carne, não era só escravizado no espírito, que nem nós. Nós hoje tem a perseguição na China, na Coreia. Não pode ser cristão, não pode ter Bíblia lá, pesquise, tá? No YouTube você pode pesquisar isso aí, tá? Que na Coreia, se você tiver Bíblia, ou você é levado para campos de trabalhos forçados, ou você é morto. Na Coreia e na China isso aí, tá? Mas isso vai se espalhar para o mundo, vai ser proibida a Bíblia, né? Mas a Bíblia não vai passar, porque Deus não permite, e Deus é maior, mas vão querer proibir. Entendeu? Já estão manipulando a Bíblia, falando que a Bíblia tem que ser reescrita, distorcendo a Bíblia para enganar a população, né? Pregando um Deus que não é o da Bíblia, né? Mostrando pela própria Bíblia. Isso é o diabo que faz. É o anticristo. Ele pega o espírito do anticristo, está no falso profeta, e ele distorce a Bíblia para negar a própria Bíblia. O diabo fez isso na tentação do deserto contra Jesus, entendeu? Então, o que acontece? O abismo fendeu ali naquele tempo e engoliu todo mundo. E isso é um como que se fala? É um simbolismo para o lago de fogo, que Deus vai abrir. Ele tem um lugar lá já próprio para ele fender a terra, e aquele lugar lá de baixo está como chama de fogo. É aí que Enoque está falando, ó. Isso daí, Enoque, como que eu posso falar? Eu ia falar uma coisa aqui de Enoque. Mas eu falei no outro vídeo, né? Que ele andou 300 anos com Deus. E ele é o profeta de Deus. Tá, não é isso que eu ia falar, não.
a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e depois ninguém viu mais Enoque, que ele tinha sido arrebatado. Aí, ó, já deu pau aqui já. Ele tinha sido arrebatado, né? Ninguém sabe se ele foi arrebatado e Deus escondeu ele, ou se ele foi vivo, levado para o céu. O livro de Enoque diz que ele foi levado para o céu vivo. Isso daí já é um simbolismo do arrebatamento. No fim dos tempos, aqueles que quando Jesus voltar, vai arrebatar vivo. Vai dar um novo corpo transformado. Os que morreram em Cristo, crendo em Cristo, vão ser ressuscitados e transfigurados com um novo corpo. E os que tiverem vivos vão ser transformados e arrebatados. É um simbolismo do arrebatamento. E Elias também foi levado vivo para o céu. Ele não passou pela morte. Deixa eu voltar aqui, irmãos, que deu pane aqui. É coisa, ó, eu tô falando, viu, meu? Olha, não anda nem o negócio agora. Olha, ficou louca a internet aqui, irmãos. Mas o inimigo não vai deixar, não. Vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos ver onde eu parei aqui. Tá tentando derrubar o meu vídeo. Por um grande aviso. Aqui, voltei, irmãos. Entendeu? Então esse abismo é um simbolismo do lago de fogo, tá? E ele tá falando que vai engolir as montanhas. Deus não vai acabar com a terra toda. A terra, porque Deus vai criar um novo céu e nova terra. Ele vai restaurar, que é chamado Nova Jerusalém. E ele vai utilizar a Jerusalém antiga para reconstruir ela. E vai descer a Jerusalém espiritual. Entendeu? Então vai ser uma grande casa de Deus. A gente vai circular entre o céu e a terra. Aí você fala assim, isso não existe, isso é coisa de filme. Deixa estar. Se você morrer, tanto os incrédulos e os crentes, os que morreram vão ser ressuscitados. Aí quando você for ressuscitado, aí você vai ver se é coisa de fantasia. Porque Deus prometeu isso. Você vai ter o corpo glorificado. O corpo glorificado, ele faz coisas que esse corpo aqui não faz por causa do pecado. Mas ele vai fazer coisa extraordinária. Agora, vai de você crer ou não. Eu creio nas coisas espirituais. Se Deus está falando, Deus não é homem para que imita. Entendeu? Então, ou você acredita ou não acredita. Se hoje, se alguém te dissesse, nos anos 50, vamos supor que alguém aí que nasceu nos anos 50, anos 60, anos 70, eu nasci em 70, 77, falasse pra você que um dia você ia assistir televisão na palma da sua mão, você ia acreditar ou ia falar que os outros eram loucos? Imagine você lá naquela época. Você ia falar que a pessoa estava louca. E hoje não tem? Tá, hoje não tem carro que anda sozinho, que são os autônomos. Se alguém não acredita, é só pesquisar. Isso daí quem inventou, uma das indústrias que inventou isso daí foi a empresa do Elon Musk. Entendeu? E diz que vai ter carro que voa. Aí você fala, não vai ter carro que voa. Não vai ter carro que voa. Não sei quanto tempo vai vir isso aqui, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Irmãos, a gente não pode datar nada. Não pode datar a vida do Senhor, quando que ele vai voltar, que a Bíblia não data. Só Deus sabe, né? Não pode datar, ficar falando sem ele se revelar quem é o anticristo. Você pode desconfiar pela agenda, pelo que ele prega, mas você não tem certeza absoluta de quem é. Você só vai ter certeza absoluta de quem é o anticristo quando for assinado o acordo de paz entre Israel e os muçulmanos. Aí sim, aí você vai saber que é ele. Caso isso não aconteça ainda, não tem. Dá para você desconfiar de alguns ditos cujos? Dá, mas você não pode bater o martelo. Então, é a mesma coisa, carro voando. Você não sabe quando vai acontecer, mas vai. Por quê? Aí eu te pergunto, quem lá nos tempos primórdios lá, aí acreditar se falasse que um dia uma aeronave de não sei quantas toneladas ia voar no céu? Então, e não tem um avião que não sei quantas toneladas e para lá no céu com aquelas toneladas todas? Então, irmãos, você acha impossível que as coisas com a tecnologia avançada, já estão criando robôs aí, robô com aparência humana, humanoide. Pesquise no YouTube, humanoide, pesquise inteligência artificial. Tem vários estudos sobre isso daí, sobre humanoides, pessoas, robô com aparência humana, que você não distingue que é robô. A não ser quando ele descobre alguma coisa que mostra.
mas tem a parte aqui, mas alguns são com camada já de pele por cima para você não perceber que é robô, entendeu? Então você vai duvidar de certas coisas se Deus na Bíblia relata tudo isso daí. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Aí a pessoa acredita em disco voador, em alienígena, acredita no que a NASA fala, acredita em tudo, mas não acredita no que a Bíblia fala, das tecnologias avançadas, não acredita dos anjos caídos, que ele ensinou coisa pro homem, mas acredita que vem disco voador aqui, que vem alienígena, que tem seres em outro planeta. É engraçado ser humano, né? Mas na palavra de Deus ninguém crê. E montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou, a palavra caiu de minha boca. Eu clamei e disse, a terra é destruída. Então meu avô Malael levantou e disse-me, por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me, confirmado está o que tu tens visto, meu filho. Impotente a visão do tempo, com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta, e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei, e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio, eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol das janelas do leste, para que acendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 84. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado, e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te, e suplico-te que respondas minha oração, para que uma geração futura não possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça. Para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma geração futura para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 85. Depois eu tive outro sonho. Meu filho, desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo,
escuta minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele, saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e o outro vermelho. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu, então chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele, pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho, como não o encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro, branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos, parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos, semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 80. Então, irmãos, esses animais aí, eles representam geração após geração, tá? E representam pessoas, tá? E vinda de linhagem, e de uma linhagem boa e uma linhagem má, entendeu? Aí representa também, porque as coisas de Deus, elas são espirituais, irmãos. Elas se concretizam literalmente na terra, mas elas são espirituais e se entende espiritualmente algumas coisas literal, tá? Mas o que acontece? Cada ser humano, a visão de cada coisa é abrangente. Então tem várias visão numa coisa só. Então, por exemplo, ó, touros aí fala de geração e de geração, sai a geração boa e ruim, a geração má. E que nem assim, não tinha os descendentes de Noé lá na Gênesis, depois e tinha os anjos caídos, não foi? Que lá no começo do livro de Enoque, que eu estava explicando, de Gênesis. Então, tinha os anjos caídos, tinha a descendência de Enoque, que é a descendência da raça pura, e tem a descendência de Caim, que é o maligno, da descendência do maligno, entendeu? Então uns comem os outros, você vê lá, ó, um ataca o outro, né? E aí ele vai de geração em geração. Tem um desses que representa Jesus, né? E depois ele vai falar que é o Senhor das ovelhas, que e tal, né? Porque vai chegar, vai falando de cada animal, cada espécie e cada geração, entendeu? É isso aí que significa os animais. Então vamos lá. É que a Bíblia é simbólica, né, irmão? Então... Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela, depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas, os seus cercados e pastagens, e começaram a viver entre si. Novamente eu vi em minha visão, e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo, e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhes, e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisto todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou.
Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se Tenham fosse a paciência, semelhança de irmãos. homens Eu brancos. não vou deixar muito longo, não. 4 vieram na frente, e 3 com eles. Aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela minha mão, e ergueram-me das gerações da terra, e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 88. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. E amarrando anjos 11 caídos pés, lançou a um vale estreito, profundo, punição estupendo e dos anjos escuro. caídos e Então um deles pelos puxou anjos sua do Senhor. espada e deu-a aos elefantes, As camelos e estrelas são os jumentos, anjos, que viu? começaram a morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis, um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, 11 pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 89. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas, e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco, que cobriu-os. Novamente eu elevei meus olhos para o céu, e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver, e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão, e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila, e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas, e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los. Às Nem vezes, eles foram capazes de fugir. às vezes ele está falando de animal literal, tá? Vacas, animais, às vezes o animal está representando pessoas. Aí ele faz o contraste, ó. Lá atrás estava representando pessoa, agora está falando de animal. Agora você olha para o mundo, pensa, ó, ele não está falando só dali, daquele lugar que eu vou falar aqui, irmãos. Isso é uma profecia do fim, tá? Aí você veja o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Os animais estavam em cima dos telhados, né? Porcos e um monte de coisa. E a água estava cobrindo a cidade, a terra. Olha o que ele falou aí. E isso aconteceu em vários países, não aconteceu só aqui. Entendeu? Isso, aí você fala, a Bíblia é mentirosa. Aí querem distorcer a Bíblia. Ó. Aí tá vendo? Profecia, ó. Não está se cumprindo? Por um mundo afora, certas coisas que está falando ali. É só olhar para a palavra e olhar para o mundo, irmãos. Se as pessoas tiverem visão espiritual, ela sabe que a Bíblia não se contradiz e as profecias que estão lá, elas se cumprem. Entendeu? Querendo a humanidade ou não. Por quê? Porque o homem está mal e não quer se arrepender. Então Deus tem que limpar a maldade da terra. Entendeu? Mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa visão até aquelas cataratas, foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra... Porque ali, ó, eles não estão falando só de um local, de um país, ou de um local só. Ele está falando ali profecias ao redor do mundo, viu? Parecer. O barco permaneceu na terra
a escuridão retrocedeu, e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou um homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca, uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis, raposas, aqui já está falando de homens, porcos, gaviões, milhares, águias, corvos ali, e irmãos, até ali atrás estava falando de animais literal e das catástrofes, tá? Ó, aí de um espaço curto ele já pula para outro. Então aqui ele está falando de animais como figura de homem já, entendeu? Então a vaca branca nasceu no meio deles. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele muitos jumentos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Novamente aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pastos para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar o seu senhor. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, e implorando ao seu senhor com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz, da sua elevada habitação, foi a eles, e examinou-as. Aí é Jesus, ó, o Senhor das ovelhas. E as ovelhas são lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. São os servos bons de Cristo, são os santos, né? São os que entregou a vida para Jesus. E tem os lobos que são os maus lá, que querem comer as ovelhas, né? E tem e os outros animais, né? E aí vai identificar lá na frente quem são esses lobos, né? E o significado deles, não só os lobos, mas outros animais lá que são também maléficos, né? Aí eu vou explicar quem são esses aí. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando outro encontrou, e continuou com ele. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles fizeram-nos entender, que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram caladas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas, e conduziu-as. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face.
Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com sua natureza. Ela se tornou cheia, e levantou-se, até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as, e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas, e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou a elas. Depois disso eu vi seu Senhor colocado diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha, e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Ó, irmãos, esse período aí é desde a época de Noé até a época de Jesus lá, né? E a época de Moisés, ó. Ele faz uma linha do tempo, tá? E vai contando, ó. Que aqui tá escrito, ó, o período dos governantes inimigos, né? Ó. Aqui, ó, o dilúvio, o primeiro dilúvio e depois o período dos governantes inimigos, ó. Destruição de Jerusalém, ó, para... Aqui, ó. Aquela ovelha que os conduziu saiu, e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas, a libertação de Noé, primeiro período dos governos inimigos, desde a destruição de Jerusalém para estava movido de grande indignação contra eles, retorno do cativeiro, segundo período a partir do momento de Ciro ao de Alexandre o Grande. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram, e tremeram na sua presença. E ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matar. E tudo isso aí foi antes de Cristo, tá, irmãos? Porque Ciro, Alexandre, teve até a época do Alexandre o Grande, o grego, né? E Ciro foi quem... Foi Ciro? Não, ali foi o... Ciro foi quem libertou o povo do cativeiro babilônico. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão, que esta ovelha se tornou um homem, construiu uma casa para Ciro o foi Senhor do rebanho. Ciro foi o persa que libertou o povo do cativeiro babilônico. E aí depois veio o Alexandre o Grande e veio o Antigo Epifânio, que o Antigo Epifânio profanou o templo, que ele matou o porco lá e derramou sangue para profanar o templo, né? Que Antigo Epifânio, para quem não estuda, é uma tipologia do anticristo, tá? E teve ao longo das eras, assim como teve Noé, teve Melquisedeque, teve Moisés, Josué, que era a tipologia de Cristo. Também teve essa tipologia do anticristo, que foi Nero, Domiciliano, o Antigo Epifânio, teve tudo isso daí, tá? Tudo isso é essa tipologia do anticristo. Então ele faz uma linha do tempo contando, né? As ovelhas que era perseguida, os lobos geralmente eram os governantes daquela época e o que é chamado de pastores, né? Os governantes e os falsos líderes religiosos. Esses eram os lobos. Entendeu? Eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto, e aproximaram-se de um rio de água. Bom, irmãos, eu vou terminar por aqui, que o vídeo já tá longo. Eu até esqueci do tempo, né? Se a gente deixar, vai, né?
Então muito obrigado, Deus abençoe a todos, tá? Veja o vídeo aí, analise, tá? Compartilhe, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, se não entendeu, não dê like nenhum, né? Badale o sininho de todos para receber a notificação. Isso aqui é mais para quem quer estudar, né? Essa parte. Só que eu vou chegar na outra parte que para de falar dos animais, aí ele vai direto dar nome aos bois, né? Que são os governantes e os pastores, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fui.